Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos à nossa revisão de história. Bem, para nossa revisão de história nós vamos fazer o seguinte. Eu passei essa atividade aqui, ó, no caderninho de vocês. E eu vou pegar também o caderno Net Saber, o livro Net Saber. Por quê? Caso você não tenha concluído a parte de história do caderno Net Saber, que vai da página 25 a 32, hoje é uma ótima oportunidade para você concluir. Por quê? Porque você vai estar revisando o conteúdo, combinado? Então, vamos lá. Importante também para você fazer a revisão é que o seu livro de história lá, né, o seu livro integrado na parte de história, esteja aberto, porque aí você vai conseguir compreender melhor esse conteúdo. Bem, em história nós estamos falando sobre patrimônio, estamos falando sobre patrimônio histórico, artístico, estamos falando sobre patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial. Quando eu falo de patrimônio, eu lembro da ideia de herança. Patrimônio, a palavra patrimônio vem de origem da palavra pater. Pater significa pai no grego. Então, quando eu falo de patrimônio, eu vou lembrar que é algo deixado, né? Então, quando eu falo do patrimônio de um povo, de uma sociedade, eu tenho a ideia que patrimônio é o conjunto de bens, o conjunto de cultura, o conjunto de valores deixados para uma sociedade, o conjunto de valores, de culturas, de bens de uma sociedade. Isso é o patrimônio dessa sociedade, tá bom? Então, no número 1, eu quero que vocês definam aí, no número 1 da folhinha, tá bom? No número 1, de acordo com o Decreto-Lei número 25, de 30 de novembro de 1937, defina patrimônio histórico e artístico nacional. Percebam, esse decreto, claro que se vocês vão encontrar na internet, mas possui aí, nesse decreto, no artigo 1º, lá na página 198, tem essa definição. Ah, eu quero que vocês escrevam de acordo com o que está no decreto? Sim, mas em prova, obviamente que eu não vou cobrar isso uma coisa decoreba. Eu quero que você entenda e depois me diga o que é. Em prova eu cobro assim. Mas hoje, no exercício, para vocês fixarem também, eu pedi para vocês escreverem de acordo com o decreto. Então, aí na atividade A, você vai escrever para mim de acordo com o decreto, tá bom? Mas em exercícios anteriores, eu já pedi para vocês me dizerem o que é patrimônio. Por exemplo, eu mesma acabei de dizer que patrimônio é um conjunto de bens culturais, de valores de uma sociedade, tá bom? Número 2, agora com suas palavras. Então, percebam, no número 1, letra A, vocês vão escrever de acordo com o decreto. Vai me dar a definição de patrimônio artístico e histórico e artístico nacional de acordo com o decreto que está lá na página 198. Agora, no número 2, vocês vão me dizer com as palavras de vocês. O que vocês entendem por patrimônio cultural material? E o que vocês entendem por patrimônio cultural imaterial? Tá bom? Então, aí, vocês vão me dizer com as palavrinhas de vocês. Então, olhem só. Na página 199, nós temos o que é patrimônio cultural. Bem, os patrimônios culturais são a riqueza e a cultura de cada povo. Tá, entendi. É a identidade, é a memória de cada povo. Só que o patrimônio cultural material e imaterial, eles têm diferenças, né? Eles possuem suas diferenças. Por quê? Patrimônio cultural material é tudo aquilo que é palpável, é tudo aquilo que eu posso pegar. E já o patrimônio cultural imaterial, ele não é palpável, eu não posso pegar. Então, você vai definir aí, de acordo com suas palavrinhas, se possível, até exemplifica, vai ficar melhor. Número 3, por que é importante preservar os patrimônios? Então, você vai caprichar nessa resposta para me dizer por que é importante que os patrimônios sejam preservados, tá bom? Número 4, assinale com um X os patrimônios imateriais. Então, você vai marcar um X aí nos patrimônios que são imateriais,
Bem, nós já dissemos que patrimônios imateriais são aqueles que eu não consigo tocar, não consigo pegar. Então, nós temos aí como opções Cordel, Centro Histórico de Paraty, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Lenda da Vitória Régia, Monumento do Cristo Redentor, Canção Garota de Ipanema. Você vai assinalar para mim somente os patrimônios imateriais. Depois, só tem uma folhinha, né? Molezinha. Depois que você fizer isso, você vai abrir o seu caderno Net Saber lá nas páginas 25 até a página 32. Vocês irão preencher essas atividades, tá bom? Então, vocês vão preencher. Se você ainda não fez, é a sua oportunidade de colocar o seu caderno Net Saber em dia. E aí, você vai fazer todas essas atividades, das páginas 25 até a página 32, tá? Tia, são muitas páginas. Mas são coisas fáceis de fazer. Por exemplo, na página 25, no número 1, vocês irão fazer um acróstico com a palavra patrimônio. No acróstico, cada letrinha vai ter uma palavrinha, né, na horizontal, mas que tenha relação com o tema. Por exemplo, P de patrimônio. Você vai colocar que é paz? Não. Você pode escrever a palavra público, você pode escrever a palavra preservação, tá bom? Você vai escrever em cada letrinha uma palavrinha que tenha a ver com o tema patrimônio, tá? Número 2. Agora, elabore frases usando as palavras que você escolheu para montar o acróstico. Depois que você tiver feito o acróstico, você vai elaborar frases, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você vai escrever nas linhas abaixo frases com algumas dessas palavras. Lá na página 26, vocês vão completar a cruzadinha do patrimônio cultural imaterial. As dicas estão aqui embaixo. Na página 27, nós temos um texto, né, de 2 patrimônios culturais. E aí, um texto e nós temos a imagem. Você vai me dar a diferença entre os 2 patrimônios culturais, né, entre o cordel e entre essa estação ferroviária. Caso você não tenha feito, você vai fazer. Se você já fez, ok. Depois, em qual tipo ou categoria de patrimônio cultural se encaixa a literatura de cordel? Por quê? E aí você vai me dizer em qual tipo, né, ou categoria. O cordel é um patrimônio cultural material ou imaterial? Você vai me dizer. E por quê? 27. Em qual tipo ou categoria de patrimônio cultural se encaixa a estação ferroviária Barão de Mauá? Por quê? Então, você também vai me dizer se é um patrimônio cultural material ou imaterial e por quê também. Lá na página 28, nós temos as mudanças de um monumento chamado Muro de Berlim, que é considerado patrimônio da humanidade, né? Com certeza foi reconhecido pela Unesco. Então, você percebe mudanças no Muro de Berlim dentro dos períodos que as imagens apresentam? Quais? Então, você vai me dizer todas as mudanças aí do Muro de Berlim, desde 1961 até 2017, que foi o ano da última fotografia. Depois, de acordo com as suas observações, o que parece ter acontecido com o muro? Como você chegou a essa conclusão? Percebam, são 2 perguntas. Me dá uma resposta bem bonita e completa. Página 29. Nós também temos as imagens do Monumento à Independência, que fica em frente ao Museu do Ipiranga, lá em São Paulo. Então, você também vai me dizer no número 1. Você percebe que, embora o monumento seja o mesmo, se trata de imagens de épocas diferentes? Por quê que você percebe isso? Eu já percebi. No primeiro tem poucas pessoas, no segundo tem pessoas andando de skate. Skate não era algo daquela época. Pessoas sem camisa no segundo. Também não era comum pessoas se vestirem dessa forma, não usarem a parte de cima, né? Então, assim, eu já consegui perceber algumas diferenças. O que você fez para chegar a essa conclusão? Bem, eu cheguei à conclusão pela cor da fotografia, né? Uma está em preto e branco, a outra está colorida. Eu cheguei a essa conclusão pelo modo de vestimenta das pessoas. Então, a gente consegue concluir dessa forma por isso. Número 3. O que há de diferente nas 2 imagens? E aí você vai me dizer, bem, na primeira imagem tem menos prédios, na segunda já tem mais. Na primeira imagem
tem menos pessoas. Na segunda imagem já tem mais pessoas. O modo de vestir e aí por diante. Qual delas parece mais alegre? Por quê? Na minha opinião, a segunda imagem parece mais alegre. Por quê? Porque as pessoas estão praticando atividade física, estão ao ar livre. Então, para mim, aparenta ser a imagem mais alegre, tá? Página 30. Observe as imagens referentes ao patrimônio cultural brasileiro, Parque Nacional da Capivara. Então, nós temos aí o Parque Nacional da Capivara, que é também um patrimônio cultural brasileiro. O que você observa nas imagens? Então, vocês vão observar aí o que a gente consegue ver nas imagens. Eu percebi pinturas, né, rupestres nas cavernas, né, nas paredes das cavernas. Número 2. De acordo com seus conhecimentos, se trata de um patrimônio cultural material ou imaterial? Nós já entendemos, patrimônio cultural material é aquele que é palpável. Patrimônio cultural imaterial é aquele que não é palpável. Então, que tipo de patrimônio cultural é esse, o Parque Nacional Serra da Capivara? Número 3. De que período da história você imagina que são essas pinturas? Vocês acham que é de qual período? Da pré-história, do período neolítico? Aí você vai me dizer. Número 1, lá na página 31, vocês vão encontrar palavrinhas referentes ao tema patrimônio histórico e cultural da humanidade aí nessa cruzadinha, né? E aí tem as dicas também, tá? No número 32, você vai escrever V para verdadeiro, F para falso. Lembrando, pessoal, o caderno Neto Saber também precisa vir completo, preenchido. Então, se você ainda não fez, faça depois que você fizer a revisão da folhinha, porque é mais uma forma de você revisar. Tá tudo explicadinho aí, tintim por tintim, para que você possa fazer. Mas mesmo assim, se você tiver dúvida, não fique com vergonha. Tia, ainda não entendi tal tópico. Me chama no WhatsApp, eu estou aqui disponível para te responder, tá bom? O importante é que você não fique com dúvidas. Até amanhã!